Olá, estamos ao vivo aqui em mais uma live do Trabalho Notável, uma live de aquecimento da semana do Recurso de Revista, e hoje nós estaremos aqui com meu grande amigo Rodolfo Pamplona, tratando de um tema que eu classifiquei aqui na estratégia que a gente vem usando no aquecimento da semana do Recurso de Revista, né, que é um acelerador do Recurso de Revista, esse conhecimento do dano moral, já que é um assunto bem recorrente nessa matéria, né? Então a gente está alternando aceleradores e sabotadores do recurso de revista. Então deixa eu só fixar o tema aqui para a gente poder chamar o nosso querido amigo, e eu diria que pessoal mandando cumprimentos aí, é meu presente de aniversário, é a live com o Rodolfo Pamplona, querido amigo de tempos, e que é um dos maiores juristas hoje do Brasil. Eu diria que o mais completo, né? Porque o Rodolfo, ele transita no processo, transita no direito material. Eu não estou conseguindo fixar, mas eu vou puxar o Rodolfo aqui. O tema da live. Boa noite, amigo. Já estou na área, meu amigo. Tudo bem, querido? Olha lá, e eu quero dizer da minha imensa honra, prazer, realmente um privilégio poder fazer uma live contigo no dia do seu aniversário. Quer dizer, para terror do nosso amigo Luiz Cláudio Madeira, que já fica querendo fazer bullying, mas vai fazer o quê? Vou dizer, parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Fica registrado. Valeu, amigão. Só não estava no script, mas tá valendo. Não está no script, mas está valendo, porque as palavras e os versos e as canções devem vir diretamente de onde emana toda emoção, que é o coração, sem necessariamente o filtro da razão. Exatamente. Estamos Obrigadão. aqui, ó. Fazer um brinde a você aqui, ó. Um brinde. Tô na água, mas beleza, tá valendo. Tudo bem. Bom, Rodolfo, então é uma grande satisfação estar contigo aqui no nosso perfil. A gente está na largada do aquecimento do próximo evento nosso, que vai ser de 8 a 11 de setembro, né, Semana do Recurso de Revista, e a gente conversar um pouquinho aqui sobre a jurisprudência do TST em matéria de dano moral, né, com você, que eu não conheço ninguém que saiba tanto desse assunto quanto você, e a gente poder dar umas dicas aqui para o pessoal do assunto, daquilo que é o direito material, como é que o advogado faz isso virar no recurso de revista, a gente fazer um ping-pong aqui do civilista com o processualista. Acho que vai ser uma live bem legal para o pessoal. Eu acho que vai ser um excelente tema, e digo assim, que eu não sei se, com certeza deve ter gente que sabe mais do que eu sobre dano moral, mas talvez não saiba há tanto tempo, né? Porque eu já estou velhinho e pesquiso sobre dano moral desde o início dos anos 90, a dissertação de mestrado em 97, então realmente eu estou aí há algum tempo na estrada para falar sobre esse tema, e para mim é uma honra, uma satisfação. Outro dia, meu amado Fabiano, eu recebi assim, sabe aqueles posts que o pessoal faz no Stories e marca para gente? A pessoa achou numa biblioteca a primeira edição do meu livro de dano moral. Eu digo, olha só, que coisa assim, né? E aí já aprofundei tanto hoje no campo de direito civil, preciso atualizar a minha acho que não é a primeira, é aquela azulzinha, acho que é a segunda. A azulzinha foi a segunda edição. A primeira era vermelha, a segunda azul, a terceira amarela.
Aí, depois disso, eu fiquei no direito civil raiz, né? No direito civil roots, né? E aí, acabei não atualizando, mas pretendo, quem sabe agora, nessa virada de ano, aí com tantas coisas da pandemia, eu posso pensar em fazer uma nova edição. Acho que está na hora, depois de reforma trabalhista e tantos outros temas, e tantas consolidações do ponto de vista jurisprudencial, que é a cara desse nosso tema, porque falar especificamente sobre dano moral é falar sobre um tema importantíssimo que nunca sai de moda. Quando eu falava no começo dos anos 90 sobre dano moral, eu dizia, gente, o dano moral é o pretinho básico que toda mulher tem que ter no armário, porque é um tema que não sai de moda. E aí, fazendo o link especificamente para o recurso de revista, é um tema fascinante para analisar na perspectiva do direito material, numa revisão que a gente pode discutir aqui, mas percebendo que, quando a gente vai pensar nas hipóteses de cabimento do recurso de revista, nós vamos ter questões interessantíssimas. Por quê? Porque o dano moral tem sede constitucional, mas as previsões normativas do seu enquadramento estão na legislação infraconstitucional e sobre questões de quantificação, a discussão é muito mais fora a discussão da reforma trabalhista, especificamente da parametrização da reparação por danos extrapatrimoniais, a construção é muito mais jurisprudencial. Então, nós temos aí alguns aspectos interessantes para suscitar se eu sou o papa das lives, você é o papa do recurso de revista, você é o cara que sabe tudo do recurso de revista. E como é que você quer? Você quer que eu vá falando? Você quer perguntar? Como é que você quer fazer? Eu só quero fazer uma provocação aqui, mas antes um registro, né, Rodolfo, que é interessante, né, que às vezes o pessoal fala que um raio não cai no mesmo lugar, né, mas cai, né? A Bahia que rendeu Orlando Gomes, né, que até então foi o grande jurista que transitou nas duas áreas, né? Você traz essa herança, né, de levar para o Brasil, né, o que apenas Orlando Gomes fez com maestria, creio eu, que você faz hoje. Acho que esse registro é bem importante. E eu falo para os alunos, para quem, o pessoal às vezes ainda tem uns loucos querendo estudar para concurso público, né, Rodolfo? Apesar dos pesares, o pessoal pede indicação de livro e eu sempre falo para o pessoal, ó, você quer aprender direito do trabalho, quer conhecer o espírito da coisa, vai lá no Orlando Gomes e Elcio Gottschalk. Depois você passa para o resto, né? E ainda tem uma edição maravilhosa, atualizada pelo nosso querido José Augusto Rodrigues Pinto, né? E quando ocasiões assim de conversar contigo sobre direito do trabalho, sobre dano moral, que é um tema que intercruza, né, o direito constitucional, o direito civil, o direito do trabalho, eu sempre gosto de render essas homenagens, né, para o Orlando Gomes, que, claro, nem conheci, né, mas que eu tenho um carinho enorme, e é um carinho que eu sei que milhares de pessoas pelo Brasil afora têm por ti também, né, que mesmo sem conhecer esse apoio, né, esse respaldo intelectual, né, da gente crescer tendo um determinado autor por referência, e hoje você e o Pablo Stolz, né, no direito civil, são os caras, né? Então é muito massa a gente estar aqui com falar em lenda ainda, lenda viva ainda não, né? Não, ainda não, ainda quero viver um tempinho ainda. Mas é muito bom. Eu acho que a gente poderia... imensamente, querido, para mim é uma honra, e fazer lives com você, com seu irmão e com o pessoal do Quarteto Trabalhista é sempre um prazer. Vocês fazem um trabalho, aí desculpe o trocadilho, um trabalho notável, né, nesse ponto do estudo
do direito e do processo do trabalho, você em especial no estudo do recurso levista, e tê-lo como colega e como amigo é um privilégio para mim. Então, quero fazer... Não, eu digo ao pessoal que está nos assistindo, não é rasgação de seda. Realmente, eu tenho uma profunda admiração para esse cara. O Fabiano é muito gente boa. Toda vez que eu ia lá em Brasília, a gente saía para comer lá. Eu gosto dos meus pratos da Boa Lembrança, eu gosto de comer. E aí ele ia comer. E era do lado lá de casa, tinha um, exato. Né? A gente ia lá no Universal, o dinheiro. Eu até lembrei de você agora há pouco, porque literalmente eu estou agora me investindo agora em ser blogueiro gourmet. Eu recebi aqui uma pizza maravilhosa de camarão, gente, com a massa. Eu vou fazer uma postagem, aguardem aí, pessoal da Bahia, vão ver. Vocês vão ver, eu estou me divertindo com isso, porque começou, você sabe o meu estilo. É um estilo... Eu sei. Filosoficamente, eu sigo a ideia de Gandhi, né? De quem não vive para servir, não serve para viver. E aí, eu percebendo a dificuldade que os pequenos empreiteiros, pequenos empresários aqui estavam na... Eu ia num lugar, comprava uma pizza, ou uma salada, ou um hambúrguer, tirava uma foto, divulgava, e de repente as pessoas começaram, o senhor pode me divulgar? Divulgo, deixa eu conhecer, aí eu vou lá, conheço, faço, gosto de comer, e aí divulgo sem ganhar nada. Para mim é um prazer enorme poder ajudar as pessoas e também só recomendar o que eu acho bom. Então, aguarde, você vai ficar... É pena que só tem na Bahia. Você vai ficar de água na boa. A pizza é uma massa escura, diferenciada, pizza de copa e pizza de camarão. Caramba! Você vai pirar. Nossa. Mas, voltando à vaca fria, eu preciso dizer que, efetivamente, nesse ponto, falar sobre as interfaces do direito civil e do direito do trabalho é uma coisa da escola baiana mesmo. Orlando Gomes, a tese de cátedra de Orlando Gomes para a cadeira de direito civil foi a Convenção Coletiva do Trabalho. Não sei se você sabe. Por quê? Porque, na época, direito do trabalho era direito civil. E, nesse ponto, eu tive a honra de conhecer pessoalmente Elson Gottschalk, que tenho ainda a última edição, quando ele ainda estava vivo, autografada por ele, né? Para mim foi... Quando eu estava no meu último ano de faculdade, em 94, eu ganhei um prêmio da Fundação Orlando Gomes, entregue por Elson Gottschalk, que foi sensacional para mim, ainda como estudante. E aí desenvolvi essa amizade que o nosso inspiração, nosso professor Rodrigues Pinto, era muito amigo de Elson Gottschalk também, foi quem prefaciou o primeiro livro dele. Então, foi uma amizade assim... que eu tive esse privilégio de conhecer não somente dos livros, mas da vida. E nessa interface, já indo para o nosso estudo, nós temos que falar um pouco sobre dano moral. E é preciso compreender algumas questões conceituais que são fundamentais. Eu costumo dizer, quando eu estou dando aula nas pós-graduação, na pós-graduação de Direito Civil ou de Direito de Trabalho, nas aulas de responsabilidade civil, nas relações de trabalho, eu sempre gosto de provocar os meus alunos, né? E eu tenho essa coisa etimológica, e aí de dizer, vem cá, meus amigos, antes de explicar o que é dano moral, vamos explicar o que é dano. Aí a pessoa diz, o que é dano? Aí a pessoa de cara, ela fala assim, prejuízo. Eu digo, calma. Dano. A palavra prejuízo, ela tem, na verdade, uma acepção muito interessante, mas ela, na verdade, muitas vezes acaba se identificando com uma das facetas do dano, que é o dano patrimonial. E tanto que o STJ precisou construir a expressão prejuízo moral, que às vezes soa estranho ao ouvido, né? Então, na verdade, a expressão prejuízo, ela não é abrangente o suficiente para explicar o que é dano. Quando eu brinco, e claro que você sabe que eu sou irreverente, e aí na sala de aula eu venho perguntar, vem cá, gente, o que é dano? E dano não é o verbo dar no gerúndio conjugado por um baiano. Eu estou dando aula, não é isso. Então, o que é dano? Aí eu digo, aí eu tenho que me valer de um outro nordestino. Alvino Lima, que foi professor, era um sergipano, foi professor titular da USP no início do século, e ele tem um livro sensacional chamado Culpa e Risco. E ele definiu o dano de uma forma muito precisa, que, embora definida ainda na vigência do Código Civil 16, ainda é perfeitamente aplicável para a nossa compreensão. Sem essa, digamos assim, essa busca de exemplificações que são interessantes para o aprendizado, mas péssimas para a delimitação conceitual. Um dano é uma violação a um interesse juridicamente tutelado. Se você compreende dano dessa forma, você vai ter, digamos assim, uma facilidade muito maior para compreender a diferença do dano moral, né, o extrapatrimonial, para o dano
material ou patrimonial. Porque é justamente na noção da lesão ao interesse juridicamente tutelado, se esse interesse tiver conteúdo pecuniário, teremos um dano patrimonial. Se ele não tiver um conteúdo pecuniário, teremos um dano moral. E isso, seguindo a doutrina do professor Paulo Luiz Neto Lobo, da Universidade Federal de Pernambuco, né, e também da UFAL, ele, que foi inclusive conselheiro do CNJ na primeira formação, o que Paulo Lobo identifica lá no grupo de pesquisa dele? Identifica que, na verdade, se a gente compreende dano moral como a lesão ao interesse juridicamente tutelado sem conteúdo pecuniário, nós estamos, portanto, no campo do direito civil, estou aqui na minha praia, né? No direito civil, quais são os interesses juridicamente tutelados do ser humano, né, na habitat civil sem conteúdo pecuniário? Justamente os direitos da personalidade. Então, me mostre um dano moral que eu lhe mostro uma lesão a um direito da personalidade. O que são os direitos da personalidade? O conjunto de atributos físicos, psíquicos e morais do indivíduo em si mesmo e nas suas projeções sociais. Numa visão marqueteira, corpo, mente e espírito. Corpo, parte do corpo, integridade física. Mente, liberdade, liberdade de criação, liberdade sexual, liberdade religiosa, liberdade de expressão. Espírito, honra, dignidade e vida privada. Para tudo isso, não tem preço. Para as demais coisas, Mastercard, Credit Card. Nesse ponto, nós temos efetivamente a base para a compreensão do dano moral. Dano moral é uma lesão a um interesse juridicamente tutelado, sem conteúdo pecuniário. Em outras palavras, é uma lesão a um direito da personalidade. E aí, a importância fundamental de se compreender esse estudo no Brasil a partir da Constituição de 88. Por quê, meu amado Fabiano? Por quê? Porque é a partir da Constituição de 88 que nós vamos ter efetivamente a reparabilidade dos danos morais, no artigo 5º, inciso 5 e 10 da Constituição. Aí alguém diz assim, mas Pamplona, tem certeza do que você está falando? Será que eu já não vi alguma decisão do Supremo Tribunal Federal anterior a 88 sobre dano moral? Eu acho que eu vi. Eu digo, olhe, leia antes de afirmar essa asneira. Por quê? E aí eu vou lhe explicar. Por causa de uma classificação que é extremamente importante na teoria geral da responsabilidade civil e que nós, eu digo com liberdade, porque a pessoa falou, eu sou, na verdade, poliamorista, porque eu sou civilista roots e sou trabalhista roots. Eu sou realmente raiz. E eu tenho que dizer que os trabalhistas roots, os trabalhistas raiz, puro mesmo, muitas vezes esquecem de algumas classificações que são muito importantes e que facilitariam a compreensão do Instituto. Notadamente, desse que a gente está falando hoje. Por quê? Porque eles confundem os conceitos de dano direto e dano indireto com o conceito, daqui a pouco que eu vou falar, do dano reflexo. Por quê? Porque quando a gente fala de dano direto ou indireto, isso é um rigor metodológico que existe nos meus alunos. Claro que eu não exijo dos meus jurisdicionados, porque ainda mais quem faço do justo postulante pessoal. Mas dos meus alunos eu tenho que ser... Até se me permite um claro. Parênteses, Pamplona. Eu coletei aqui, eu tenho feito já há algum tempo a leitura de todas, sem exagero, todas as decisões colegiadas do TST, todas as semanas. Eu gasto aí, claro, várias horas com isso, geralmente sábado, mas é importante para a gente passar alguns filtros, porque eu tenho dito, né? Nos últimos tempos, eu não tenho trabalhado muito esse papel doutrinário de reflexões maiores do direito. Eu tenho sido um professor de prática para os advogados e, para isso, claro que com algumas coisas incrementadas. E eu não tenho a menor dúvida que você tem de ter sempre o meu aplauso, e nesse ponto, porque a palavra ensina e o exemplo arrasta.
Isso é importante. Você se tornou uma grande referência do ensino prático do recurso de revista. E, nesse ponto, chegar ao topo já é difícil. Mas se manter não é Nossa, fácil também. E, por isso, não, esse rigor de continuar, né, para permanecer é continuamente disciplina. estudando e se atualizando, precisa de disciplina. Meu aplauso, É mais uma vez. disciplina. É Hashtag sou fã disciplina. do Fabiano. É disciplina e a gente não pode cochilar uma semana e vacilar, Rodolfo, que às vezes é uma semana que eu não leio, passa ali alguma situação que pode ser bem importante para os advogados. Hoje mesmo, eu fiz uma live aqui 5 horas da tarde, foi uma live simultânea no YouTube, eu resolvi dar um presentinho para o pessoal que estava no YouTube. E o pessoal que estava lá ficou louco, porque eu dei uma dica para os advogados que você não acha em livro nenhum, a galera nunca ouviu falar. Não vou repetir aqui para o pessoal ir lá depois na live do Amém. YouTube. Mas é coisa que só você lendo tudo ali. Mas, enfim, passou uma decisão dentro de... Você usou uma frase aí, né, que você tem o rigor com seus alunos, mas não exige isso do teu jurisdicionado, e acho que é isso mesmo, né, Rodolfo? Porque se a própria legislação não define bem diversos institutos, né, não define o que é um dano existencial, um assédio moral, pelo menos o assédio sexual no campo trabalhista, né, que não tem o conceito, a gente tem utilizado com a largueza um pouco maior do que o campo penal, mas teve uma decisão do TST esse ano que confirmou uma decisão de um determinado regional, que não vem ao caso aqui citar, só digo que não foi o seu e não foi o meu, Beleza? mas a decisão era o seguinte, o advogado pediu uma indenização por assédio moral. E o tribunal disse que realmente ficou constatado ali fatos esporádicos ofensivos à dignidade do reclamante, mas que como o pedido era de indenização por assédio e estava provado só situações esporádicas de dano, eu vou te mandar depois. Então, o tribunal tinha que se ater à limitação do pedido, né? O advogado fez o recurso e a turma do TST entendeu que era aquilo lá mesmo, que dentro da limitação do pedido não podia examinar ou deferir uma indenização por dano moral quando o pedido era de indenização por assédio moral, né? Desculpa te cortar, mas eu precisava fazer esse registro quase desabafo. É uma situação complicada. A gente sabe que, às vezes, um tribunal superior ele tem a prerrogativa de errar no final, não é mesmo? E aí é uma questão interessantíssima para suscitar. Mas a classificação que eu estava falando da distinção é do dano direto e indireto. Por quê? Sim. Porque as pessoas esquecem disso, né? Da questão que a classificação direto e indireto se refere ao bem jurídico violado. Ou seja, se eu ofendo a honra de Fabiano, eu causo a ele um dano moral. E se isso gera um abalo de crédito, né, com a perda de seguidores, a perda de alunos, aí eu posso ter um dano patrimonial indireto. Direto ou indireto se refere ao bem jurídico violado. Não se confunde com o dano reflexo ou dano por ricochete, que é da expressão francesa. Tem nada a ver com aquele coelhinho lá do canal Boomerang, não. É especificamente do dommage por ricochet, especificamente no dano reflexo, que era aquela malfadada súmula 363 ou 366, sei lá, do STJ, que durou poucos meses, que dizia que a gente não tinha competência por dano ricochete, o dano reflexo, o dano o pleito dos herdeiros do empregado falecido. E isso aqui, querido, é algo muito interessante para ser suscitado. Por quê? Por que eu falei da jurisprudência do STF? Porque o STF, antes de 88, só admitia a reparação por danos morais se gerasse uma repercussão patrimonial. Ou seja, o STF, antes de 88, só reparava o dano material indireto de um dano moral, e não o dano moral.
Tanto que o STJ, que veio a suceder o TRFR, o Tribunal Federal de Recursos, criou uma expressão horrível que a gente usa na prática, que é dano moral puro. E aí diz que o dano moral puro só é reparado pós Constituição de 88, como se houvesse um dano moral impuro, né? Na verdade o dano moral direto, que é a expressão que deve ser utilizada. E dentro dessa, só para lhe passar a palavra, dentro dessa, digamos assim, torre de Babel de adjetivação de danos, a gente tem uma dicotomia tradicional, que é justamente essa, do dano patrimonial e do dano moral. O STJ, através da súmula 287, se não me engano, né, reconheceu a autonomia do dano estético em face do dano moral. E aí nós temos hoje o que eu chamo, eu tenho alguns artigos sobre isso, disponíveis aí no Google, fiz algumas lives sobre isso, estão todos lá no meu canal no YouTube, né? Fiz inclusive com você, né? A questão da adjetivação de danos, em que aí a gente pensa em dano existencial, em dano morte, em dano psicológico. Então, na verdade, uma construção interessantíssima que, muitas vezes, vai ser objeto de construção da doutrina, vem para a jurisprudência, e é importante, já o mote, estou levantando a bola para você falar de recurso de revista, ou justamente de uma legislação infraconstitucional. E aí, no caso do dano existencial, tem lá uma mençãozinha na reforma trabalhista. Meu velho, isso aí, digamos assim, é o mínimo minimorum sobre dano moral a enfrentar. Passa a palavra para ti. O que ocorre aqui, né, Rodolfo? Até vi alguns comentários interessantes aí na live, né? Que sempre corre aqui a live paralela nos comentários, né? Até uma. Eu acho ótimo, eu me divirto. E quero convidar todos e todas a seguir o Trabalho Notável. Quem não estiver seguindo aí, siga o Trabalho Notável, porque é um trabalho notável feito por Fabiano e Antônio Berto. Siga também o Fabiano lá, que tem o Instagram dele de Recurso de Revista. Me siga também e siga o canal no YouTube deles e os meus, e a gente vai continuar falando aí. E aí, Fabiano? Peraí, só um tempinho. Peraí que eu tô com um probleminha aqui. Problema Peraí. técnico. Tem que deixar desligado. Deixa fora. Quer que eu vá falando aqui? Não, tá resolvido aqui, Rodolfo. Eu ganhei um presentinho hoje, que meu fone tá quase derretendo de tanta live, né? Você contou? Rapaz, eu contei pessoas, né? Pessoas ao todo foram 89, mas eu fiz um monte solo, um monte com o Rafael Lara, com o Antônio Berto. Eu acredito que tenha chegado a umas 140, mais ou menos. Posso fazer uma ostentação? Manda! Passei de 270. Caramba, realmente. Por isso que a hora que o pessoal me chama, vem com história de rei da live, eu falo, ó, só aceito se considerar que o Rodolfo é o imperador da live, aí tudo bem. Não, eu posso brincar e dizer, você é o rei da live. Eu sou o papa das lives, porque papa só tem um. Então é isso aí. É verdade. Mas, não, e aí eu estreiei o fone aqui, e é um fone todo cheio de Saramaleque, ele acabou a bateria, né? Eu tirei aqui para pôr outro. Aí minha esposa já pegou aqui, eu vou botar para carregar. E todo cuidado, já botou na caixinha que vem uma propaganda que o fone tá carrega do maridinho. O fone carrega na caixinha. Aí a hora que botou o fone na caixinha, ele jogou aqui no meu ouvido no som aqui o que eu estava ouvindo de música antes de entrar na live. Então é uma confusão tecnológica aqui e tal, enfim. Mas seguinte... Só falar de confusão de sons, aí tá batendo pra... Gente, eu peço desculpa a vocês, mas é porque a gente é muito amiga, Fabiano. A gente acaba tricotando. Hoje eu fiz audiência telepresencial de instrução. Seria papo, talvez, mais lá com o Antônio Berto. E fazendo hoje. Cara, tem coisas sensacionais. Eu tava ouvindo a testemunha, de repente começou a passar tipo, o carro do ovo, um cara com alto-falante.
E aí o cara tava captando, já tava na casa dele, pô. Claro. Ficou tudo lá, velho. Aí ouvia feira, ouvia tudo. Aí disse, gente, vamos dar um momentinho pro carro novo passar, porque senão não vai ter live, não vai ter audiência certa. Mas a audiência sem um cachorro latindo, um barulho de carro passando, não tem graça. Normal. Hoje temos de tudo. Criança gritando, feira e o carro novo. E o carro do... Mas o seguinte, os comentários que vem rolando aqui, já apareceu naturalmente o ponto e o contraponto. A Lara fez um comentário aqui, vocês não acham que tem uma banalização de pedido de dano moral, isso e aquilo? Aí o Rivelino vem aqui e fala, olha, não acho que haja banalização, e sim um desprestígio do próprio Instituto, que é um grave problema também jurídico. Porque ocorre, né, Rodolfo, e a gente lá no começo da live, falando do teu livro, que vem lá do começo da década de 90, né, era a época que entre nós, trabalhistas, o dano moral era uma frescura, né, porque a gente ainda vivenciava aquele momento de transição ali, de começar a querer entronizar os princípios da Constituição, né, a valorização da dignidade da pessoa humana dentro do contrato de trabalho. E aí é um caminho árduo, um caminho que é um pouco longo e que há divergências, né, porque há muitas situações de danos morais que, para a gente aceitar que aquilo ali é um dano, muitas vezes é você vencer obstáculos culturais, né, de determinadas situações. Eu lembro bem uma entrevista que eu vi ali nas páginas amarelas da Veja, há muitos anos, da senadora Cátia Abreu, e aqui não vai nenhuma crítica a ela, não, né, de forma alguma. Mas foi logo que o Ministério do Trabalho editou a NR31, né, sobre questões de saúde, segurança no ambiente de trabalho rural, e ela via dizendo, olha, o que eu falo para os meus representados lá da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, que quando for matéria de saúde, questões lá de alojamento, de instalações sanitárias, pense no seu filho. Aquilo que você tenha condição de fornecer sem achar que é algo degradante para o seu filho, você forneça para o seu trabalhador. Só que acontece que aí vem uma carga de costumes, de valores, né? E o direito vem para promover, não para aceitar aquilo que é algo indigno. E isso é um caminho muito longo, né? Recentemente eu tenho visto, por exemplo, né, Rodolfo, tem uma decisão 2 anos atrás, 3 anos atrás, não sei, do ministro Alexandre Agra, que é uma verdadeira lição de direito do trabalho, de direitos humanos. Era uma questão de instalações sanitárias, ausência de instalações sanitárias para empregados da limpeza urbana do Rio de Janeiro, né? Que a decisão veio me dizendo, olha, não tem dano moral, porque quem vai trabalhar nessa profissão já sabe das agruras que passa um empregado da limpeza urbana. E, por outro lado, também, a empresa não tem como oportunizar condições sanitárias similares a um estabelecimento fixo, né? E aí chega um momento em que o tribunal vai dizendo, o tribunal regional, ó, isso não cabe dano moral, isso não cabe dano moral. Ou então é um TRT que diz que tem dano moral, o TST diz que não tem. Uma hora fura o bloqueio, como foi esse o caso, o tribunal começa a repetir, olha, dignidade da pessoa humana, não interessa se é um trabalhador rural, se é um trabalhador de atividade externa, a empresa tem uma responsabilidade até social de garantir condições minimamente dignas, né? Isso acaba que a própria jurisprudência acaba arrastando pelo exemplo, né? Esse ano o Ministério do Trabalho veio agora com todas as críticas que se fizeram lá, a reformulação das NRs, mas o Ministério do Trabalho foi lá na NR 24 e criou um anexo específico para dizer, olha, as condições mínimas aqui de conforto, condições sanitárias, água potável,
um local para refeição. Isso aqui vale também para empresas que têm empregados em atividades externas, né? Sim. Então, é uma caminhada longa. É claro que a gente pode pensar que pode ter abuso, que pode ter exagero de pedido, né? De realmente a pessoa formular um pedido que vai mais para um capricho pessoal, justamente porque a personalidade humana, ela é plural, ela é multicultural. Então, de repente, se eu falo alguma coisa para ti, que tem até determinadas expressões que eu aqui, como um goiano, né? Eu lembro uma vez a gente recebeu um pessoal da Bahia, eu, na maior inocência, né? Falei para o pessoal, né? Tinha várias moças, era tempo de estudante, né? Falei, não, pessoal, hoje eu estou organizando aí, vamos todo mundo para uma galinhada, não sei o quê. E o pessoal veio me contar que para eles lá essa gíria era pejorativa, tinha outra coisa. E aqui o goiano, a galinhada, que o arroz com galinha e piqui é um prato típico, né? Então, muitas a gente compreende, a gente vai ter sempre esse caminhar do diálogo, né? De alguns entenderem que há um abuso aqui e ali, outros entendem que abuso é não reconhecer o dano moral, e aí é o papel também do advogado, né? Que trabalhar bem a prova, né? De fazer a prova a tal fato, entendeu que violou a dignidade da pessoa, do trabalhador. Então, fazer essa prova no processo, tentar, se essa prova está clara, fazer o TRT no acórdão, deixar a circunstância nítida, para poder, até em eventual improcedência, fazer o recurso de revista, seja por violação, e aí traz lá as cláusulas constitucionais de dignidade da pessoa humana, de direito lá à honra, intimidade, privacidade, imagem, né? E para pleitear a reparação. Em alguns casos vai ter divergência jurisprudencial, porque o advogado pesquisa, já acha aqui e ali um tribunal regional que já deferiu indenização naqueles termos, né? Agora, se não tem, se vai inovar, não tem problema. É alegar afronta mesmo à Constituição, que o que a gente tem visto no histórico da jurisprudência do TST, que em muitos casos, incrivelmente, né, Rodolfo, tem sido vanguardista, né, em determinadas situações, até mesmo lá a questão do dano existencial. Vai escrevendo, vai falando, o advogado começa a pedir, mas enquanto não foi o ministro Hugo Schormann, como relator de um processo, bater na tecla, falou, olha, isso aqui a trabalhadora está há 10 anos sem usufruir do direito às férias. Isso fere ao projeto de existência, o direito de relações, enfim, né? Enquanto não houve essa decisão, não há uma proliferação, não há uma aceitação disso como algo factível no direito. Então, acaba que o papel da jurisprudência é bem importante. Sem sombra de dúvida. E é preciso entender aquela frase, água mole em pedra dura, tanto bate ou fura ou acaba a água. Ou acaba a água. Nós não precisamos, nós temos que lutar sempre na tutela da dignidade. E aí, falando para os nossos colegas advogados, nesse ponto, na defesa, eu vi várias considerações aqui sobre prova, aí nesse ponto aí dos comentários, porque muitas vezes a sensibilização que se tem que ter em relação ao Poder Judiciário é justamente isso, superar a ideia de que é uma mera frescura. Me permita fazer uma observação em relação a esses comentários que são muito importantes para a live. Tem muita gente que toda vez que a gente entra numa live, o pessoal às vezes assim, coloca os comentários aí, porque fica atrapalhando. Não, os comentários são importantíssimos, porque é uma interação com as pessoas. Eu acho isso muito importante mesmo. Mas eu permito dizer uma coisa. É fato, sim, nós podemos dizer que há, nesse ponto, às vezes, algum tipo de postulações, por vezes exageradas. Mas eu ainda me recuso a dizer de uma indústria do dano moral. Por quê? Porque, na verdade, há uma tomada de consciência do cidadão em relação a determinados fatos que, no passado, se deixava para lá. Que eram mais
uma expressão que não é minha, mas do saudoso professor Antônio Chaves, do mais leve roçar das asas de uma borboleta. Então, eu preciso entender que, muitas vezes, aquilo que... Eu digo isso com liberdade, porque minha dissertação de mestrado foi sobre dano moral, minha tese de doutorado sobre assédio sexual e minha segunda dissertação de mestrado foi sobre assédio moral. Então, quando eu comecei a falar sobre assédio moral, as minhas primeiras palestras... Um escândalo, né? Exato. As primeiras palestras que eu falava sobre assédio moral, eu dizia, gente, eu vou falar de alguma coisa que no passado era tido como uma frescura, que era tido como um mais leve roçar das asas de uma borboleta. E nós, hoje, temos uma postura de preservar a dignidade. A gente não pode esquecer que nós temos muito de Casagrande Senzala na nossa vida. Nós não somos um país democrático. Nós estamos democráticos. Mas a história brasileira é de um país autoritário, né? Com diversos golpes, com exceções de democracia, e nós estamos no lapso temporal de maior democracia da história do nosso país. Se você conta de 88 ou de 85, ou sei lá, da eleição de 89, nós nunca passamos por um período tão longo de democracia, de eleições diretas, de liberdade de expressão. E isso faz com que quem nunca comeu melaço quando come se lambuza. Quem nunca comeu mel quando come se lambuza. Muitas vezes, nessa liberdade que é consagrada das postulações, acaba gerando isso. E aí, eu costumo dizer que o campo é efetivamente da sanção política de má-fé, a própria noção, o colega que colocou, dos temores em função dos honorários de sucumbência, é essa construção, não no cerceio da possibilidade de construção de tese. Eu costumo dizer, meu amado Fabiano, que a reforma trabalhista, ela, principalmente naquela parte, a gente pode dizer que talvez não tenha pegado, que no Brasil tem essa coisa estranha de leis que não pegam. Mas se a gente olhar no rigor da ponta da faca, daquela parte inicial do artigo 8º, né, dos parágrafos do artigo 8º, há ali uma evidente restrição à liberdade criativa do magistrado trabalhista. E digo isso com liberdade. Pô, velho, eu sou poliamorista, eu sou do direito civil e do direito de trabalho. E eu não tenho a menor dúvida, quando eu comparo o TST com o STJ, eu vejo quantas teses novas foram construídas no TST em comparação às teses novas do STJ. O STJ, digamos assim, vou falar assim numa linguagem bem pamplônica, o STJ está saindo do armário agora, nos últimos 5 anos. E se permitindo construir teses. Coisa que o TST faz pelo menos desde o final dos anos 90, com muita força. Então, essa criatividade do magistrado, digamos assim, na incorporação de novos institutos, na reflexão, e fazendo aqui, porque já estamos com 43 minutos de live, fazendo uma homenagem devida sempre aos profissionais da advocacia, porque é preciso saber, é uma frase pamplônica para você usar no seu curso, você diz, jurisprudência é um caso típico de apropriação intelectual indébita. Quem faz jurisprudência é o advogado, o juiz só leva fama, porque são justamente na dedução da postulação, no arrazoado trazido e com o convencimento que se faz ao magistrado é que se constrói a jurisprudência. E aí, muita coisa mudou. Né? Para mim é interessantíssimo se a gente está há tanto tempo, a gente pode confessar, né? Eu estou na justiça, eu trabalho desde 92, como juiz desde 95. Pô, velho, o que eu posso dizer com liberdade? Tanto tempo de justiça. Eu posso dizer também, se não fosse a força dos advogados trabalhistas insistindo em teses que no passado não eram acolhidas, muitas tomaram uma freada com a reforma trabalhista. Mas perceba, a noção da ultratividade foi uma insistência dos advogados. A questão do empregado outdoor foi a insistência dos empregados. A própria noção do dano existencial, que você se tornou referência no Brasil também, foi por insistência, notadamente, lá no TRT da 4ª Região. Então, compreender a jurisprudência, você compreende a jurisprudência
brasileira trabalhista, muito melhor do que eu, permite chegar a essas conclusões. Mas siga aí, que eu estou falando demais. Não, é só fazer um registro especial que nosso amigo Platão Teixeira está aqui na live. Grande então, figura, só abrir gente boa. Tenho que fazer Platão a Platão 2 da missão, fazer uma outra live com ele. Ó. Já fiz segunda live aqui com o Fabiano, já fiz 3 lives com o Antônio Tenho que Berto. fazer a segunda com o Platãozinho, que é uma figura, um ser humano encantador. E aí, está aqui para dar feliz aniversário aqui. Platão, depois você Valeu. na live, cantei parabéns para ele aqui. Ele ficou, Bom, vermelho, ele ficou constrangido, eu não esperava. Conseguiu. Eu acho assim, nesses minutinhos finais que a gente tem aqui, Rodolfo, até por você ter tocado nesse assunto, a importância do advogado e a reforma trabalhista realmente botou um freio, né, nessa criatividade. E difícil, né, Rodolfo? Eu, pelo menos, né, fiquei tantos anos defendendo a questão de ter os honorários advocatícios de sucumbência, que é uma questão de justiça, e hoje a gente vê que está sendo um elemento inibidor, né? Quem diria, né? Você entrou na magistratura em 95, entrei em 98. Quem diria que um dia a gente chegaria ao ponto do trabalhador estar com medo de entrar com ação na Justiça do Trabalho, né? Não é que pode ter lá a questão da litigância responsável, eu não duvido não, que um ou outro abuso que possa cometer, a pessoa pensar 2 vezes antes. Agora, o problema é que as pessoas estão pensando 2 vezes antes de buscar o seu direito, buscar aquilo que é certo, né? De advogado botar em petição inicial, que eu já peguei em processo, de dizer, olha, o reclamante noticia aqui que a jornada era tal, fazia 2 horas extras por dia, mas não vai pedir porque não tem prova. Então, é uma situação totalmente inusitada. E aí, um grande problema que a gente tem é a questão exatamente da liquidação do pedido de danos morais, né? Que acaba que o fato do advogado ter que declinar o valor na petição inicial, né, para atender o requisito lá do CPC 2015, o receio de sucumbência e até o absurdo, se me permite, de medo de sucumbência recíproca, né, porque está tendo colegas julgando de acordo com uma operação matemática. Se o reclamante pediu 20 mil, ganhou 5, vai pagar honorários em cima de 15 mil do que não levou na indenização por danos morais, né? Então acaba que é preocupante. Mas mesmo assim, eu acho que a gente podia falar um pouquinho dos critérios de arbitramento das indenizações por danos morais, que o legislador listou lá uma série de requisitos, mas a gente percebe que no dia a dia os tribunais continuam naquele parâmetro de função reparatória, função pedagógica, dificilmente saindo além disso, ou questão de gravidade da lesão, condição social da vítima, ou econômica da vítima e do ofensor. Acho que a gente podia falar um pouco sobre isso aqui nesses minutinhos finais. Olha, isso aqui é um ponto interessantíssimo, sabe? Ia ser uma live só sobre isso. Mas eu posso lhe dizer o seguinte, eu até sou uma voz um pouco divergente na doutrina civilista brasileira, eu não tenho preconceito ou resistência a alguma busca de uma parametrização para a reparação de danos morais, se isto for estabelecido de forma impessoal para todo e qualquer tipo de postulação deduzida em juízo. Por uma circunstância muito simples, né? Não há um precium dolores, como se falava no direito romano, não há um preço da dor, não há nesse ponto ao valor, uma reparação por danos morais, quem paga sempre acha alta, quem recebe sempre acha baixa. Não há nesse ponto uma questão mesmo, posso dizer o que é o certo ou errado. Ter parâmetros
com algum grau de flexibilidade, para usar a expressão que se usava no passado, de largueza, né, para que o magistrado possa fundamentadamente trazer, é algo que poderia ser, sem sombra de dúvida, um caminho. E aí, nesse ponto, é preciso dizer que a lógica, e havia, falando aqui com o professor de Direito Civil, havia um projeto que acabou sendo arquivado, que era da relatoria do senador Pedro Simon, do Rio Grande do Sul, especificamente com parâmetros para quantificação de reparação por dano moral, com margens para que o magistrado, fundamentadamente, pudesse buscar ali a reparação. E isso, sem sombra de dúvida, era uma ideia muito interessante. Essa ideia foi distorcida na reforma trabalhista para fazer uma espécie de... eu ainda não chamo de tarifação, porque tarifação, para mim, é aquela tabela móvel do antigo INPS, mas uma parametrização com parâmetros que beiram inconstitucionalidade. A ideia de que o salário contratual seja a base especificamente vai fazer que, por lesões iguais, tenhamos reparações diferentes. Afastar os critérios do Código Civil no caso de morte é algo que também soa desarrazoado. E, na verdade, eu costumo dizer para meus alunos na graduação que o pessoal da área de direito tem uma redução atávica e não sabe aritmética depois da 4ª série primária. E isso faz com que jogar parâmetros aritméticos para a quantificação, sem, na verdade, uma consolidação especificamente para dizer eleva tanto, diminui tanto, faz com que nós, na prática, vejamos o que está acontecendo. As pessoas estão desconsiderando. É como se o direito positivo pudesse simplesmente passar ali como uma sugestão que ninguém acolhe. Né? Você, que é um grande estudioso sobre a matéria, tem visto os tribunais aplicar os parâmetros de grau mínimo, médio e máximo na quantificação de reparação por danos morais? Esse é morais? Não. As pessoas continuam novamente valendo do arbitramento judicial, em que o juiz se arvora de árbitro, se arvora com um chavão da antiga Lei Brasileira de Telecomunicações. De acordo com a capacidade econômica do ofensor e da vítima, a repercussão social do dano, fixo em, parece Ctrl-C, Ctrl-V. Ele tem lá isso e o estagiário completa o valor. E isso, nós que preservamos nossa honorabilidade, não queremos ficar fixando valores aleatórios. Quando a gente vai fixar, a gente faz o quê? A gente liga para o colega. Você já teve uma situação parecida com essa? Vem cá, como é que está aí? Você está defendendo quanto? Você viu quanto? Para eu não ir muito diferente. E isso, na verdade, é algo que, uma vez, as pessoas dizem, já era uma parametrização jurisprudencial. Mas é algo que atrapalha muito a vida do advogado, não é mesmo? Sem dúvida, atrapalha demais, né? E a gente teria, você tocou num ponto importante, Pamplona, o ideal é que a gente tivesse, pelo menos, alguns parâmetros, como tem lá na dosimetria do direito penal, né? Você tem formas de calcular atenuantes, agravantes, aí é uma situação bem diferente. Agora, o juiz simplesmente ele vai de acordo com a percepção dele, ou até mesmo a carga cultural, né? Tem juiz, colega que odeia pedir de dano moral, então fala assim, eu vou dar um dano leve aqui, tá resolvido, né? Mas, em geral, eu não tenho visto parâmetros decisões que fujam ao parâmetro lá de utilizar o 223G, a não ser situações em que eu mesmo já fiz isso em algumas situações, confesso, Pamplona, que tem questão que você fica pensando assim, isso aqui pode dar tanta margem à discussão que, como no meu parâmetro o valor da indenização dá para enquadrar aqui no parâmetro que a lei está indicando, eu já coloco que o juiz está classificando, que você mata uma discussão de constitucionalidade, disso e aquilo, mas, em geral, é uma parte que a gente tem visto realmente que
a reforma trabalhista ainda não pegou, por assim dizer. É Né? verdade. Mas, meu amigo, temos que encerrar, porque falta 5 minutos. Hoje Exato. é seu aniversário. A gente precisa registrar publicamente a minha honra de fazer uma live com você no dia do seu aniversário. Quero dizer a todos e todas que tem de seguir aí o Trabalho Notável. Me sigam também no R. Pamplona Filho R. e nos Pamplona. nossos canais no YouTube. O canal aí de Fabiano e meu canal no YouTube. Exatamente. E essa live aqui, eu não vou deixar ela gravada no Instagram. Ela vai direto lá para o YouTube e vou passar o arquivo para o Rodolfo publicar lá no canal também Vou publicar do no canal YouTube. com muito prazer. E quero convidar todo mundo, inclusive, que quiser ver prática também, quiser assistir a audiência comigo amanhã, 9 horas da manhã, estou aqui, recebo, adoro. Amanhã acho que eu vou ter umas 50 pessoas assistindo a audiência. Muito bom. Eu recebo todo mundo, eu me divirto. Vai ser um prazer tê-los todos lá. Podem me seguir aqui no Instagram. Segue aí, Fabiano, e a gente se encontra. Diga aí, meu velho. Finalmente a gente tem lugar com auditório, né, para fazer audiência. Exatamente. Né? Que no mundo físico não dá, né? No físico não dá. Agora cabe... Amanhã, acho que os professores vocais aqui dizer, professor, o senhor recebe meus alunos? Eu digo, recebo. Eu tenho limite? Não. Posso mandar 50? Pode. Pode. Intercâmbio agora, né, Rodolfo? O Luiz Madeira mesmo, semana passada, ele me perguntou, falou, escuta, vê aí quantas pessoas cabem na sala que eu vou mandar uns alunos assistir aula contigo, assistir a audiência contigo aí. E perdeu até a barreira geográfica, né? Muito Exatamente. Bacana isso, né, Rodolfo? A gente tem que tirar as boas lições da pandemia, que tem muitas, né? A gente tem que considerar isso. Bom, vamos encaminhando ao final. Quero agradecer todos que estiveram aqui, todos que fizeram cumprimentos aqui. Um abraço especial para a Andréa Serpa, que é aluna nossa do treinamento Seja Expert, fez uma mensagem aqui bem bacana. Agradeço todo mundo e muito obrigado, Rodolfo, pelo teu tempo e por estar aqui. Eu escolhi essa live para ser meu presente de aniversário e estamos juntos aqui. Eu agradeço de coração a tua presença. E eu quero registrar mais uma vez publicamente a minha admiração e dizer a todo mundo que, além de seguir Fabiano, eu quero todo mundo mandando aí no Instagram um feliz aniversário para ele. Vai ser, vamos bombar esse Instagram dele hoje de congratulações que ele merece, que além de um grande jurista, é um ser humano sensacional, do qual #sou fã. Valeu, um abração, Rodolfo, até a próxima. Obrigado. Até mais, gente. E amanhã o Antônio Berta aqui, 11 horas da manhã. Um abraço, pessoal.